Bom dia, seja bem-vindo à aula número 7 de Cântico dos Cânticos. Hoje nós vamos falar sobre a fragrância do noivo, a fragrância do rei. Seja muito bem-vindo, vou esperar a minha galera aqui do Instagram entrar. E já tô dando um bom dia aí para todo mundo que tá no YouTube também. Aí a galera já tá entrando, sejam bem-vindos. Quero pedir para você então nessa manhã já pegar aí papel, pegar caneta, pegar tudo que você precisa aí pra gente começar essa live. A gente vai começar nessa manhã, gente, fazendo uma pequena revisão. Bom dia, gente. A gente vai começar fazendo uma pequena revisão, porque como nós pulamos uma semana sem fazer, pode ter algumas pessoas que estão meio perdidas aí aonde a gente tá, né? Então, a gente vai começar fazendo essa revisão. Pega papel e caneta aí, eu já vou desativar os nossos comentários pra gente já começar, tá bom? Bíblia, papel e caneta, lembrando que essa aula é uma aula do IHOP, da International House of Prayer. Essa aula é do Mike Bickle, tá? Material autorizado por ele pra gente estudar. Então você tá na aula 7, e a gente vai falar hoje sobre a fragrância, sobre o perfume do noivo. Beleza? Então, pega aí a sua Bíblia, você vai lembrar que a gente deu algumas aulas aqui explicando o contexto, explicando como a gente ia interpretar essa carta e como seria num contexto da interpretação espiritual. Cântico dos Cânticos é uma carta que vai falar sobre o amor no casamento, né? Então vai falar do amor do noivo, da noiva, do marido, da esposa, né? Vai falar do amor no contexto do casamento. Então dá para você ler o livro com esses olhos da interpretação natural. É para isso, você consegue extrair muitas lições sobre o amor romântico nesse livro, mas nós estamos fazendo a interpretação espiritual. Nós estamos olhando para o noivo como Cristo e para a noiva como a igreja e estamos vendo como a gente faz para amadurecer nessa jornada. É a jornada de maturação espiritual da noiva, que começa pedindo pelos beijos da palavra e termina no selo de fogo, com o coração apaixonado, uma noiva madura. Esse é o nosso alvo aqui. Então a gente viu no capítulo 1, versículo 2, gente, a gente viu o texto onde a noiva tem um clamor. E o clamor da noiva é o seguinte: que ele me beije com os beijos da sua palavra, que ele me beije com os beijos da sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. E esse é um clamor muito importante para nós. A gente aprendeu sobre isso aqui juntos, né? Sobre esse coração da noiva, uma oração muito relevante que a gente precisa, eu e você precisamos fazer na nossa vida, pedindo: Pai, eu quero ser beijada com os beijos da palavra de Deus. Eu quero conhecer esse amor, essa intimidade, né? E ela vira para Jesus, depois que ela faz esse clamor, que ele me beije com os beijos da sua palavra, ela vira então para o noivo e fala: porque o seu amor, ela vira para Jesus e fala: porque o teu amor é melhor do que o vinho. E a gente falou sobre o vinho desse mundo, que poderia ser o vinho bom ou o vinho ruim, né? Então, a razão pela qual a noiva está pedindo ali os beijos da palavra é porque quando a palavra de Deus a toca, quando a palavra de Deus nos toca, isso deve ser melhor para nós do que qualquer coisa que nós podemos experimentar nessa vida. Então, a noiva está pedindo aqui que a palavra de Deus encontre o seu coração para que ela conheça o coração de Jesus. E quando isso acontece, quando a gente é beijado pelos beijos da palavra, isso desperta em nós o que a gente vai chamar de amor tríplice. Então, se você está anotando aí, você já começa a anotar o amor tríplice. Quando a noiva é beijada pelos beijos da palavra, o que acontece? Primeiro, o amor de Deus é revelado para ela. Então, a realidade de saber que Deus te ama, que Deus nos ama, isso chega e invade o nosso coração. E quando nós sabemos que Ele nos ama, essa é a primeira parte desse amor tríplice. Isso vai despertar amor no nosso coração, em retorno a Ele. Então, essa é a segunda parte do amor. Deus nos ama, e aí isso desperta o nosso coração para amá-lo de volta. E então, quando Ele nos ama, a gente ama Ele de volta, tem um transbordamento desse amor, e isso transborda para o próximo. Então, Deus nos ama, nós o amamos em retorno, e o próximo é amado também. Então, gente, quando a noiva experimenta aí no capítulo 1, versículo 2, os beijos do amor de Deus, os beijos da palavra de Deus,
É isso que a gente chamou na penúltima aula de prazeres superiores do Evangelho. Você lembra disso? Os prazeres superiores da palavra de Deus. É quando ela descobre que o amor de Deus é melhor do que o vinho. É melhor do que os pecados, as coisas que despertam prazer no nosso corpo, mas que não agradam ao Senhor, o vinho mau. Mas é melhor também do que o vinho bom, que são as bênçãos do próprio Deus na nossa vida, são as circunstâncias favoráveis que o próprio Deus permite na nossa vida. Isso é o vinho bom. Mas ela descobre que o amor de Deus é melhor até mesmo do que as bênçãos que o próprio Deus pode dar nas nossas circunstâncias, né? Então, essa parte é a parte onde Deus revela Deus para o coração humano. É quando a palavra toca o nosso coração e revela Deus para o nosso coração. E não tem nada mais emocionante, não tem nada que aqueça mais o coração do que quando Deus se revela ao nosso espírito. E a gente está falando aqui de um ponto teológico, com certeza é um ponto teológico, mas também é um ponto muito prático, e eu não quero que você perca isso de vista, tá? É um ponto muito prático porque todos nós sentimos em algum momento da nossa vida, nós experimentamos isso, dor, vazio, solidão, seja lá qual for a dificuldade que você está enfrentando, o desânimo, uma doença. E a pergunta que fica é: para onde nós vamos quando tudo isso nos atinge? Onde nós buscamos alívio? Onde nós buscamos solução? Para onde ou para quem nós vamos, né? Essa é a pergunta. E eu queria desafiar você nessa manhã, já é a 7ª aula, né, que nós estamos tendo. E a pergunta que fica aqui, depois desse capítulo 1, versículo 2, é: onde você busca alívio? Onde você busca solução quando essas coisas batem à sua porta? Será que o clamor da noiva está sendo desenvolvido dentro de nós, dentro de mim, dentro de você? Essa percepção da noiva? Porque quando a noiva entende essa realidade do mundo, de dor, de solidão, de desânimo, de vazio, ela entendeu que o amor de Deus é melhor do que qualquer coisa. A gente precisa recorrer à palavra ao invés de recorrer ao vinho desse mundo. É como se ela estivesse dizendo para nós: a noiva entendeu que ela não precisa beber de poços rachados que não retêm água. Ela sabe que ela tem uma fonte. E ela sabe que ela pode beber a fonte dos beijos da sua palavra. Porque não tem nada mais emocionante para ela, nada mais preenchedor para ela, nada mais solucionador para ela do que entender Deus tocando o seu espírito. O seu amor é melhor do que o vinho. E aí a gente falou na aula, não na aula passada, na retrasada, sobre obediência. Por quê? Porque quando a gente descobre, é beijado pelos beijos da palavra, a gente vai descobrir que ali existem mandamentos. E a gente é comandado a obedecer, né? E aí existem 3 tipos de obediência. Lembra que a gente conversou sobre isso? A gente falou sobre obediência baseada nas afeições ou no amor, vamos chamar assim. Então, esses 3 tipos de obediência: o primeiro é a obediência baseada no amor, o segundo é a obediência baseada no dever ou na fé, e o terceiro é obediência baseada no medo ou na vergonha. Os 3 tipos, gente, eles são bíblicos, os 3 tipos são necessários pra gente, tá? Só que a obediência baseada no amor é o tipo mais poderoso de obediência. Lembra que Jesus fala lá em João? Aqueles que me amam obedecem às minhas palavras. Aqueles que me amam são beijados pela minha palavra, e eles respondem a essa palavra com obediência por causa do afeto, por causa do amor. Então, a obediência baseada no amor é o tipo mais poderoso de obediência. É quando a obediência flui da gente através do nosso coração, quando a gente experimentou a afeição de Deus por nós. E aí a gente comentou sobre isso. Uma pessoa apaixonada suportará ou fará qualquer coisa por amor, né? Um amante faz qualquer coisa por amor. Aí a gente falou na obediência baseada no dever ou na fé, que é esse segundo tipo de obediência, que é quando a gente não sente, quando a gente não está inspirado, quando a gente não teve uma enxurrada de sentimento da presença de Deus,
Mas deixa eu te falar, é sábio a gente obedecer mesmo quando a gente não sente nada. A nossa obediência precisa também ser pela fé, porque a gente tem um dever de obedecer ao Rei. Jesus é o líder do universo. E mesmo que eu não sinta nada, e mesmo que você não sinta nada, é sábio obedecer com esse senso de dever, sem qualquer inspiração. E por último, a gente falou numa obediência baseada no medo ou no temor, né? E essa obediência é uma obediência que vem de uma motivação, do medo ou do temor de ser envergonhado ou de sofrer circunstâncias negativas na nossa vida. Jesus ensinou esse tipo de obediência. Jesus falou sobre o inferno. Isso é real, né? É um tipo de obediência bíblica e um tipo de obediência que a gente passa por ela. É necessário em algum momento. No entanto, a gente falou como a obediência baseada no medo, ela não é suficiente para motivar as nossas circunstâncias ao longo dos anos. A gente desanima quando ela é só baseada no temor. Depois a gente evolui para uma obediência baseada na fé, que é quando a gente entende o nosso dever de obedecer a Jesus, porque Ele é o Rei, Ele é o líder. Mas o que a gente deseja é que a nossa obediência flua de um coração que sabe o quanto é amado por Deus e por isso o ama em resposta e tem prazer em obedecer. É como o salmista que fala, eu tenho prazer na tua lei e os teus mandamentos não são pesados. Então a obediência baseada na afeição, no amor, ela se torna real pra gente quando a gente percebe que o amor de Deus é melhor do que o vinho, é melhor do que a vida. Quando nós sentimos isso, é quando você reconhece, cara, para mim eu tenho prazer na lei do Senhor. Isso para mim é a melhor maneira de viver, entende? Então, só fazendo um retrospecto aí do que a gente já falou até aqui, né? A gente falou muitas coisas, mas eu quis mencionar essas porque eram coisas muito importantes. A gente também falou na primeira aula sobre essa interpretação espiritual do livro Cântico dos Cânticos, onde a gente vê o rei Salomão fazendo essa figura de Cristo, a gente vê a noiva, a Sulamita, fazendo a figura da igreja, e também tem as virgens, que são um personagem que a gente vai falar hoje, né? As jovens, as virgens, as amigas, as mulheres de Jerusalém, que são os crentes imaturos. Eu preciso que você tenha isso em mente para a aula de hoje, beleza? Agora está aí com a sua Bíblia e eu vou convidar você para abrir então comigo em Cântico dos Cânticos. Nós vamos ler hoje o capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. A escritura fala assim, olha. Eu tô olhando pra cá porque a minha leitura tá aqui, tá bom? A fragrância dos seus perfumes é suave. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como um perfume derramado. Não é à toa que as jovens a amam, né? Ou que as virgens a amam. O amam, né? Anota aí esse capítulo, esse versículo, porque a gente vai falar hoje sobre a fragrância de Cristo. Então, é sobre isso, a fragrância dos seus perfumes, ou os seus bons perfumes são suaves, o seu nome é como um perfume derramado, não é à toa que te ama. Agora, gente, pra gente entender esse texto, e eu quero já entrar na aula aqui hoje, pra gente entender esse texto aqui, a gente precisa entender Salomão, e a gente precisa entender a escolha dessa palavra dos seus perfumes, o seu nome é como um perfume. O que ele quer dizer com perfume aqui nessa canção, que é o Cântico dos Cânticos, né? Então, quando você pensa, por exemplo, num perfume, vamos pensar num perfume de uma rosa, de uma flor, quando ela é macerada para virar uma fragrância. Quando a gente fala dessa fragrância, dessa flor, dessa rosa, esse cheiro vem das propriedades internas, preste atenção nisso. Esse cheiro vem das propriedades internas ou das qualidades interiores dessa flor ou dessa rosa, ok? Então, da mesma forma, aqui, Salomão está falando do perfume do rei. E aqui a gente está usando a interpretação simbólica, que a gente falou que usaria. E quando ele fala dos perfumes que são suaves, o seu nome é como um perfume derramado, o que ele está falando, gente? Ele está falando dessa vida interior. Ele está falando da personalidade do rei. Ele está falando que a personalidade de Jesus, o nome de Jesus, é como esse bom perfume. Eu quero que você olhe para essa fragrância, para esses perfumes, dessa maneira.
Os perfumes ou a fragrância de Jesus é a maneira como Jesus pensa e sente. Anota aí. Como ele pensa, o que ele sente, a sua vida interior, a sua personalidade, a sua composição emocional, você pode olhar dessa maneira, é a vida mental de Jesus. Então, nós estamos falando do perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo que nos move no nível mais profundo do nosso coração. Eu não sei, mas isso me atingiu diretamente quando eu estava estudando. Você pensa muito sobre a vida interior de Jesus? Você pensa sobre o que Jesus pensa? Você pensa sobre o que Jesus sente? Sabe por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes a gente apenas pensa no que Jesus faz. Presta atenção nisso. E é claro que o que uma pessoa faz, muitas vezes é resultado do que ela pensa ou de como ela se sente. Mas a verdade é que se a gente só pensa no que Jesus faz, às vezes a gente pode confundir, porque as circunstâncias na nossa vida, muitas vezes, são difíceis. E o caminho não é tão reto assim, porque a Bíblia fala que os caminhos de Deus são misteriosos. Então, às vezes, a gente olha para nossas circunstâncias, para aquilo que está acontecendo, para aquilo que Deus faz no nosso entorno, e a gente pensa que o que Ele faz necessariamente é o que Ele pensa e o que Ele sente. E o diabo, o inimigo das nossas almas, nesse momento, ele faz a gente olhar para as circunstâncias, olhar para tudo que está acontecendo ao nosso redor, e ele tenta nos convencer que Jesus pensa e sente algo que ele não pensa e que ele não sente. O diabo quer nos convencer, através das circunstâncias difíceis da nossa vida, que Deus não se importa conosco, que Deus não nos ama, que se nós estamos passando por coisas difíceis é porque Deus não está ao nosso lado. E é por isso que eu tô te fazendo esse desafio nessa manhã. O quanto você pensa sobre o que Jesus pensa ou sobre o que Jesus sente. O quanto você conhece o coração de Deus. O quanto você conhece a personalidade e as motivações de Jesus. Porque se você não conhecer, você pode ser enganado por Satanás e pensar sobre ele algo que ele não pensa, que ele não sente, apenas baseado nas circunstâncias que estão acontecendo ao seu entorno. É por isso, gente, que nós temos batido aqui, aula após aula, que o objetivo desse estudo é que a gente venha se tornar um estudante das emoções de Deus. Quantas vezes nós falamos isso já nessas 7 aulas? Foi isso que o rei Davi fez. Você conhece o texto tão falado nas igrejas de Salmo 27:4, onde ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Veja, não é só peço, não é só busco, eu peço e busco, é o combo. Eu quero e vou atrás. O quê? Que eu possa contemplar, habitar a presença do Senhor todos os dias na minha vida. O que Davi está pedindo? Jesus, eu quero conhecer o seu coração, a sua vida interior. Eu quero saber como você pensa, eu quero saber o que você sente sobre mim e não apenas o que você faz na minha vida. Davi era esse estudante das emoções de Deus. E é só porque ele conhecia, é só porque ele disse: eu vou contemplar o meu Senhor, ao ponto de conhecer o seu coração, é só por isso que ele podia dizer, como no Salmo 23, que a gente conhece tão bem, o Salmo do pastor: no vale da sombra da morte. Não importa se eu estou passando pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Ele não me abandonou no vale da sombra da morte. Ou então, nas águas de descanso. Você vê que não importa o que está acontecendo no exterior, eu sei que o pastor está comigo. Por que Davi podia dizer isso no vale da sombra da morte ou nas águas de descanso? Porque ele era um estudante das emoções de Deus. Porque ele conhecia a fragrância de Jesus, o que Jesus pensava e o que Jesus sentia, e ele não seria confundido pelas circunstâncias. Deus, nós queremos saber o que você sente e o que você pensa. Nós queremos conhecer o seu coração de graça, queremos conhecer o seu coração de misericórdia, queremos conhecer o seu coração de perdão,
mas nós também queremos conhecer a sua santidade, queremos conhecer o que você pensa sobre pecado, queremos conhecer os seus planos, a sua vida interior. Nós queremos conhecer isso. Nós queremos conhecer o coração de Jesus, porque quando nós conhecemos o coração dele, isso toca o nosso coração da mesma forma que uma fragrância, que um perfume toca os nossos afetos. Eu acho tão lindo isso, porque Salomão poderia ter usado qualquer coisa para falar dessa relação de amor, mas ele escolheu propriamente ali o perfume. Se você é casado, se você tem um noivo, uma noiva, um namorado, você sabe o quanto a fragrância, o quanto o cheiro, né, toca os nossos afetos. A gente tem até memória olfativa quando a gente sente um perfume de uma época da nossa vida. É como se a gente conseguisse se transportar imediatamente para aquele lugar. É verdade ou não é? Então, conhecer o coração de Jesus é como sentir esse perfume que toca o nosso coração e faz a gente voltar direto para ele, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida. Deus, eu sei o que você sente, o que você pensa, e mesmo que no meu entorno eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu sei que você está comigo. Ou Deus, mesmo que esteja passando por essa doença, eu sei que você não me abandonou. Deus, mesmo que seja difícil, eu sei que eu posso contar com você. Eu quero pedir para você, para a gente falar um pouquinho mais sobre a fragrância de Cristo, quero pedir para você abrir aí 2 Coríntios 2. Abre aí, 2 Coríntios 2, 14. Então a gente vai falar sobre a fragrância dele e a gente vai entender o que é essa fragrância de uma vez por todas. A gente falou aí, né, do perfume da rosa, que são as qualidades interiores, fala da vida interior, de como Jesus pensa, de como Jesus sente. Mas olha a pista que esse texto dá pra gente aqui, 2 Coríntios 2,14. Paulo falando: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do quê? Do seu conhecimento em todos os lugares. Eu vou ler aí o 15 também. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Então, olha que lindo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo, então, vai falar para a gente sobre a fragrância de forma figurada. E aí ele vai desvendar pra gente o que é essa fragrância. Ele fala que a fragrância é uma figura pro conhecimento de Deus. Isso mesmo. A fragrância quer dizer o conhecimento de Deus. Então ele fala: Deus nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Gente, presta atenção. O Novo Testamento então está deixando claro pra gente que o assunto da fragrância de Deus é o assunto do conhecimento de Deus, da sua personalidade, de quem Jesus é. E eu queria falar isso porque talvez a gente olha de forma muito simbólica, e sim, é simbólico, ele está falando da fragrância como o conhecimento de Deus, mas eu queria lembrar você que quando o Cânticos fala das fragrâncias do perfume, esse é um assunto tão maravilhoso, gente, que a fragrância de Jesus é figuradamente o conhecimento dele, mas isso também é literal. E eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse, fosse transportada agora, rapidamente no seu pensamento, lá para o Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, onde você vai ver a sala do trono e você vai ver a sala de comando do universo. E eu queria que você soubesse que lá naquele lugar há fragrâncias, há perfumes que enchem o céu para sempre. O cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Naquele lugar, na sala do trono, tem um perfume que enche toda a sala. E embora a gente agora esteja falando das qualidades internas dele, a fragrância dele é maior do que isso. E ela também atinge o nível literal. E eu não queria que você perdesse isso de vista. Jesus é cheiroso. E ele é cheiroso não apenas no sentido de conhecermos os seus atributos, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus afetos, a sua misericórdia, a sua graça, mas ele é literalmente cheiroso. Eu quero que você, pela fé, entenda
que a sala do trono é uma sala cheia do perfume de Cristo. E sabe, se fosse um cientista falando, né? Talvez ele ia escrever assim no cântico: o seu brilho é suave, o seu brilho é intenso, o seu brilho é majestoso, mas como não é um cientista escrevendo, como é um noivo escrevendo, né, como é uma noiva, né, falando do noivo, na verdade, ele fala: o seu cheiro, a sua fragrância é maravilhosa, é suave. E eu queria que você soubesse disso, que não é apenas uma figura para o conhecimento de Deus, mas também que tem um aspecto literal. Mas é sobre isso, gente. As fragrâncias, os perfumes, os bons perfumes, é sobre o conhecimento de Cristo. E aí, gente, algumas coisas são reveladas ali pra gente no capítulo 1, versículo 3. Na verdade, são duas coisas. Por causa dos seus bons perfumes, ou da sua fragrância, Deus, ou Jesus, vamos colocar assim, vai fazer duas coisas. É o que o texto está dizendo. Primeiro, o nome de Jesus vai ser derramado pelas nações, tá? A gente sabe disso. E em segundo, as virgens, o corpo de Cristo, né? Eu não sei como você quer chamar aí. As virgens vão chegar ao conhecimento dessas fragrâncias e vão amá-lo. É isso, são essas duas coisas. Então, primeiro, Deus vai derramar o nome de Jesus pelas nações. E em segundo lugar, as virgens vão amá-lo por causa das fragrâncias do seu perfume. Agora, a gente precisa saber que tem só um nome que Deus resolveu derramar pelas nações. Tem um nome apenas que Deus resolveu exaltar. E nós conhecemos esse nome, que é o nome de Jesus. Deus vai derramar esse nome e falar sobre isso no texto, falar sobre o seu nome como um perfume derramado, né? É uma declaração profética. Porque Deus vai abrir, vai exibir abertamente a todos os seres humanos, a todas as nações do mundo. Eu quero que você pense na dimensão do fim dos tempos, no retorno do Messias. Deus vai exibir o nome de Jesus, vai mostrar abertamente o nome de Jesus para todas as nações do mundo. Quando ele descer, toda a terra será cheia do conhecimento de Cristo. Toda a terra. Tá? Isso inclui a igreja, mas inclui todas as nações. Gente, nós precisamos entender isso. Que a coisa que eu e você mais precisamos na nossa vida, no nosso espírito, é que o nome de Jesus seja derramado em nós, em nossa vida pessoal. Porque é como Paulo disse, quando o nome de Jesus é derramado em nós, no nosso coração, na nossa vida, nós nos tornamos para Deus o bom perfume de Cristo. E Deus vai usar a nossa vida para exibir o nome de Cristo pela terra, para as nações. Olha que dinâmica interessante. Nós, para Deus, somos como o bom perfume de Cristo. Então, como é que as pessoas vão conhecer a Cristo? Conhecendo você, conhecendo a mim. Nós somos imagem e semelhança dele. Então, Deus vai exaltar o nome de Jesus sobre toda a terra. Tem uma dimensão aí que é literal, quando Jesus voltar, e tem essa dimensão do agora, né? Que é através de nós, através do corpo de Cristo, através das nossas virtudes. Quando nós vivemos as virtudes de Cristo, o bom perfume dele é espalhado. Quando você vive como Cristo, quando você é manso, humilde, paciente, bondoso, amável, feliz, quando você domina a si mesmo, quando você demonstra essas coisas, as pessoas que estão ao seu redor, elas podem sentir um cheiro. Elas podem sentir um cheiro. Tanto as pessoas que estão sendo salvas, diz o texto, como as que estão se perdendo. Elas podem sentir a boa fragrância de Jesus através da sua vida. Deus tem derramado também o nome de Jesus nas nações através do corpo de Cristo. É o nome de Jesus que vai ser derramado, tá? Apocalipse capítulo 5, voltando para lá, eu gosto muito de Apocalipse capítulo 4 e 5. Apocalipse 5 tem uma cena muito, muito interessante, é João chorando ali e procurando ali no céu alguém. Quem fosse digno do quê? De abrir o livro, de desatar os selos. E ele chora porque ele não acha ninguém digno.
Não existe nenhum homem, nenhum anjo, não existia nenhuma criatura digna de pegar o rolo e de abrir os selos. Só um foi capaz. Só Jesus Cristo foi capaz. É por isso que o Pai vai derramar o nome de Cristo em todas as nações, porque Jesus possui qualidades únicas, que nem Davi, que nem Elias, que nem Moisés, nem chegaram perto, que homem nenhum, anjo nenhum, nem a melhor pessoa desse mundo, mesmo com impartição do Espírito, ninguém, nenhum nome se compara ao nome de Jesus, na sua divindade, na sua humanidade, no seu compromisso conosco, na sua obra consumada. Então Deus vai derramar o nome de Jesus por toda a terra. É isso que diz, se você está com a Bíblia aí, Abacuque 2,14. Abacuque 2,14 diz assim: a glória do Senhor cobrirá toda a terra como as águas cobrem o mar. Uau! O Pai vai fazer isso. O Pai vai fazer com que a fragrância do Filho, com que os bons perfumes de Jesus sejam vistos, com que suas qualidades únicas sejam conhecidas, com que seu pensamento, suas intenções, sua constituição emocional seja abertamente conhecida por todas as nações. Só que não é só as nações que verão isso, né? Ele está falando também do corpo de Cristo aqui. Ele está falando das nações, mas ele está falando também da igreja. Deus está escolhendo trazer eu e você, a raça humana, para uma experiência profunda com Deus. Deus está revelando a beleza do coração de Jesus através desse bom perfume. A terra vai ser cheia do conhecimento, ou você pode dizer, do cheiro de Jesus Cristo. A terra vai ser cheia do cheiro, da fragrância de Jesus Cristo. Agora nós vamos para Efésios 4, queria que você abrisse aí Efésios 4:11. Eu vou dar uma corridinha, porque senão nós não vamos terminar hoje. Efésios 4:11 diz assim, o apóstolo Paulo também falando, tá? Ele está dizendo sobre a igreja agora. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você conhece esse texto. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de uma pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu queria falar com você rapidamente só sobre os dons que Deus tem dado à igreja. Qual que é a função desses dons? Ou por que Deus dá dons aos homens? Por que ele unge, né, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres? Por que Deus faz isso? Qual a razão pelo qual Deus unge o corpo de Cristo com dons? Talvez você conheça aí alguns apóstolos, alguns mestres, alguns evangelistas. Talvez você conheça profetas e talvez você fale assim, nossa, tal profeta faz aquilo, tal apóstolo faz aquilo lá, e algumas coisas boas, outras coisas ruins. E eu não sei quais as coisas que você tem ouvido, mas eu quero te falar hoje o porquê Deus unge essas pessoas. Deus está ungindo apóstolos, mestres, profetas, evangelistas. Por quê? Porque Ele quer que a igreja esteja cheia do conhecimento, desse bom perfume de Cristo. Agora, você precisa entender isso. Quando Paulo fala isso sobre a igreja já está salva. A igreja já está comprada. Então, nós não estamos falando aqui da justificação pela fé, do conhecimento da justificação pela fé. Nós podemos olhar para esse texto dessa maneira, de que um dos sinais que um apóstolo, um mestre, um evangelista, um profeta está alimentando realmente o povo de Deus, segundo a vontade de Deus, se esse povo está crescendo no conhecimento das qualidades internas de Jesus. Se esse povo está conhecendo o bom perfume de Cristo, se esse povo consegue pensar sobre o que Jesus pensa e sobre o que Jesus sente. É para isso que Deus tem ungido
pessoas com dons, para que o conhecimento de Cristo seja aumentado na igreja, para que nós sejamos mais maduros, para que nós sejamos mais prontas como noiva para o dia do casamento. Sabe, talvez você possa perguntar, Val, por que esse ponto é importante? Porque para a gente crescer no amor por Jesus, para a gente crescer no conhecimento de Deus, nós precisamos que esse nome seja derramado. Nós precisamos que aqueles que têm ferramentas nos ensinem a conhecer mais Jesus, não apenas de que ele morreu na cruz, que ele nos justificou, que ele nos perdoou, mas que porções dos atributos de Jesus sejam ensinados para a igreja, sabe? De quem ele é, de como ele pensa, de qual é a sua personalidade, de como ele se sente. Isso é muito importante, é isso que legitima a unção dos dons no meio da igreja. Então, quando você pensar em alguém ungido, em alguém que tem ensinado, em alguém que tem aí conduzido o rebanho de Deus, preste atenção nisso, porque é para isso que o Senhor tem ungido pessoas com esses dons, para que o conhecimento de Deus seja aumentado. E você vai saber se está sendo efetivo ou não pela maturação da igreja. Quanto mais madura a igreja é, isso significa que o conhecimento de Cristo está sendo exposto da maneira correta, tá? E Deus vai derramar o nome de Jesus sobre a igreja através dos dons, com essas pessoas capacitadas, então, para nos levar ao conhecimento de Deus. Mas o texto também fala dessa segunda faceta, né? Ele vai derramar o nome de Jesus porque isso faz as virgens amá-lo. Não é à toa que as jovens te amam, ou que as virgens te amam. E esse é um ponto que foi abordado aqui, né, nesse versículo, e que a gente precisa falar sobre isso. Quando o nome de Jesus é derramado, quando o conhecimento de Deus é ensinado, isso faz as virgens amarem o Senhor. As pessoas que você está ministrando, e aqui talvez você não seja um homem-dom, né, necessariamente um apóstolo, um profeta, mas você com certeza ministra alguém. E na sua dinâmica, pode ser 1, pode ser 5, pode ser 10. Talvez você ministre seus filhos, como eu ministro os meus filhos, como eu ensino os meus filhos. Talvez você ensine as pessoas do seu trabalho. Talvez sejam as pessoas no mercado, eu não sei. Mas eu quero que você saiba disso, que as pessoas vão chegar ao conhecimento do coração de Jesus quando eu, né, ensinarmos sobre isso às pessoas de uma maneira específica. Nós não estamos falando apenas da disposição de Jesus em perdoar as pessoas dos seus pecados e de salvar. Sim, Jesus foi à cruz, Jesus perdoou nossos pecados, isso revela parte do conhecimento de Deus, nós valorizamos isso, isso é muito importante, mas eu quero que você olhe para isso numa dinâmica maior, mais ampla. Porque o Pai olha para a escuridão da Terra, ele vê a escuridão do planeta, ele olha para o problema da raça humana, e o Pai tem uma estratégia principal para salvar a raça humana. E qual é? Ele vai encher a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Ele vai corrigir os problemas do planeta com o conhecimento de Jesus. Ele vai desvendar, abrir, exibir o Filho para a terra, né? E essa é a estratégia do Pai. Essa é a estratégia do Pai para a igreja, para as nações. Isso vai acontecer na era vindoura, no reino milenar. Então, gente, isso tem que ser uma prioridade para a gente. Para você que ensina seus filhos, para você que compartilha o evangelho com os seus amigos no trabalho. Eu não sei aonde você, né, tem essa dinâmica, mas você precisa levar o conhecimento de Deus para essas pessoas. E não apenas de que Jesus morreu na cruz para salvar elas, mas quem Jesus é, o que ele pensa, como ele sente, que ele ama essa pessoa. Sabe? Isso faz as virgens, as jovens amarem a Cristo. E eu já falei isso aqui no começo, mas eu quero repetir. Quando a gente fala das virgens, a gente está falando dessas pessoas que até creem em Deus, até são crentes de determinada maneira, são sinceros, mas são imaturos, né? Então elas buscam Jesus. Você vai ver na dinâmica do livro de Cantares inteiro, as virgens buscando o noivo, né, sempre olhando ali, sempre curiosas sobre o noivo ao longo do cântico, mas elas são imaturas. E mesmo as pessoas imaturas
quando elas conhecem Jesus, quando o conhecimento de Deus é levado até elas, elas são transformadas. Elas passam a amar o noivo, a amar o rei, por causa da revelação das emoções de Deus. Então, gente, eu quero que isso fique claro aqui nessa aula de hoje. Tem só um nome que muda o coração do ser humano. Quando Deus vai escolher uma estratégia para salvar a escuridão do planeta, ele escolhe o conhecimento do seu Filho Jesus Cristo. Então, tem só um nome que muda o coração humano. Só uma estratégia para mudar as pessoas por dentro. Não tem duas. É revelar a fragrância dos bons perfumes de Cristo. Usando a linguagem de Cânticos, né? Revelar o conhecimento de Deus, usando a linguagem de Paulo. Revelar o que Jesus pensa e como ele sente as pessoas. Gente, não é apenas o poder de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso. O poder é muito importante, eu quero o poder de Deus. Mas quantos de nós já vimos pessoas que foram curadas milagrosamente, que experimentaram uma providência sobrenatural nas suas vidas e ficaram ali com Jesus um tempo e depois de 1 ano, depois de 2 anos, elas se desviaram. Nós vemos o sol, a lua, as estrelas, a criação, que é a obra do poder de Deus todos os dias. E tem gente que vê também, os ímpios veem isso e seu coração não é movido. Então, veja, nós não estamos falando apenas do poder de Deus. Nós estamos olhando hoje pro ponto que muda o coração do ser humano. O poder, ele confirma a pregação, mas o que transforma a gente por dentro. A noiva aqui no cântico, ela tá nos ensinando, nos dando um insight de como mudar o coração humano por dentro. Gente, é isso que está acontecendo aqui. Ela entende que é a fragrância dos seus bons perfumes, por causa do tipo de pessoa que Jesus é, por causa da qualidade do seu amor por nós, pela noiva. É isso que muda o coração humano. Então, Deus escolheu Cristo como estratégia para transformar a terra, derramando o seu nome, revelando o que ele pensa, o que ele sente, a sua vida interior, expondo isso para as nações. Então, a noiva sabe que a revelação de Cristo é quem vai amadurecer até mesmo essas virgens, até mesmo essas jovens que são imaturas, que são retratadas sempre como curiosas ali no livro, que são sinceras, mas que não têm o mesmo nível de maturidade da noiva pronta. Então, quando Deus, presta atenção nisso, quando Deus resplandece e revela a vida interior de Cristo, a qualidade dos sentimentos, das afeições de Jesus, até mesmo os jovens passarão a amar o Senhor. E aqui, gente, a gente não está falando necessariamente, claro, de idade cronológica, porque tem muita gente jovem que é velha no espírito e tem muita gente velha que é imatura no espírito. Então, quando o coração de Cristo é exposto, até mesmo os imaturos passam a amá-lo. É assim que Deus muda o coração humano, esse é o ponto. E é por isso que esse versículo é tão importante para a gente. Tem só um nome perfumado, tem só um nome cheiroso, tem só um nome capaz de transformar o nosso coração. Estou falando de você de forma individual. E eu quero perguntar para você nessa manhã. Você conhece ou você vê o nome de Jesus como um nome perfumado? Sabe, muitas vezes a gente olha para Jesus e Jesus é aquele que nos cura. E muitas vezes Jesus é aquele que nos ajuda a conseguir mais dinheiro. Ou Jesus é aquele que ajuda a gente na nossa crise do casamento, ou a ter mais amigos, ou aquele que faz o nosso ministério mais animado, mais frutífero. E sim, gente, Jesus é tudo isso, ele faz tudo isso. Ele cura, ele perdoa, ele ajuda no casamento, ele ajuda com amigos, ele ajuda com dinheiro, ele faz essas coisas, ele se importa com essas coisas. Mas hoje nós estamos falando de mais do que isso. Mais do que isso. Nós estamos falando de quando nós experimentamos, quando nós entramos em contato com esse homem, com esse coração pelo Espírito Santo. Quando isso é impartido a nós, nós sabemos que esse nome é como um perfume derramado, gente. E aí,
a gente está caminhando para o fim, eu queria que você abrisse em Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3:8. E aí você vai ver que lindo esse texto. O apóstolo Paulo também falando assim, olha, Filipenses 3:8. Na verdade, eu considero tudo como perda. Eu considero tudo como esterco em algumas versões. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Em algumas versões, por causa da suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e considero tudo como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Gente, o apóstolo Paulo tocou e compreendeu isso que nós estamos falando aqui. Ele descreveu as excelências do conhecimento de Cristo Jesus. Então, quando ele fala sobre a suprema grandeza, as excelências de Cristo Jesus, quando a gente entende que o nome de Jesus tem esse tipo de poder, não apenas de expulsar um demônio, né? Sim, Jesus tem poder para expulsar demônios fogem no nome de Jesus, mas quando o nome de Jesus está sendo revelado ao nosso coração humano, quando Deus derrama isso no nosso coração, o nome de Jesus afasta de nós todo tédio espiritual. Presta atenção nisso. Toda a frieza espiritual do coração humano é afastada. Ele não apenas afasta a doença, os demônios, mas ele afasta o tédio, a frieza de nós. O nome de Jesus, à medida que Deus vai revelando ele pra gente, à medida que Deus derrama ele sobre o espírito humano, ele nos faz amar a Deus no nível do coração. O nosso zelo por Deus, o nosso amor, a nossa intensidade é fortalecida através de conhecer a vida de Jesus. Então, Paulo diz em Filipenses 3:8, eu considero todo o resto como perda. Eu considero tudo como lixo. Por causa do quê? Por causa dessa sublimidade, dessa suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Querido, amado, eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui nessa manhã, mas esse homem, que é totalmente homem, totalmente Deus, ele tem um nome que é tão empolgante, um nome que é tão poderoso para o coração, para o espírito humano, que quando ele é desvendado, quando o conhecimento de Deus chega a nós, quando ele é revelado, o nosso espírito é acendido e todo tédio vai embora. Sabe? Isso muda o nosso coração, isso muda a forma como a gente ora, isso muda a forma como a gente lê a palavra, isso muda a forma como a gente se relaciona com as pessoas. E isso é tão importante. O conhecimento de Deus é um tópico tão importante. Deveria ser o mais importante. Talvez você poderia pensar que essa é a coisa mais buscada no reino de Deus, né? Para que a gente possa alimentar o nosso homem interior, para que a gente possa ser fortalecido com fervor, com determinação diante de Deus. Talvez você possa pensar que essa é a busca principal de todos os crentes, né? Mas o Mike Bickle fala algo que mexeu muito comigo. Ele fala que no reino de Deus, presta atenção nisso, no reino de Deus, o assunto mais negligenciado é Deus. Eu vou repetir para você. No reino de Deus, o assunto mais negligenciado é o próprio Deus. Sabe, muitas vezes a gente busca Deus para fazer o ministério funcionar, para ter dinheiro, para lidar com o ministério, e são coisas lícitas, são coisas que Deus ama também, esses assuntos são bíblicos, são assuntos essenciais, mas o assunto mais negligenciado, muitas vezes no reino de Deus, é o próprio Deus, é o conhecimento de Cristo Jesus. E Paulo entendeu isso, é por isso que ele fala dessa suprema grandeza. Eu descobri um negócio, cara, que todo o resto perde o valor. Ele está falando sobre o desvendar do coração de Jesus. Ele está falando sobre conhecer a vida interior de Jesus. E aí, a gente vai voltar para um texto que a gente tem falado nas últimas aulas, mas não tem como fugir dele. João 17:26. Abre aí, João 17:26. Porque nesse texto, gente, Jesus declara o nome do Pai com um propósito. E eu quero que você entenda que aqui tem uma chave para a transformação. Diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, Jesus falando, e continuarei a fazer isso. Olha isso. Então, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazer isso.
a fim de que o amor que você tem por mim esteja neles e eu neles esteja. Então veja, Jesus entende o poder do conhecimento de Deus. Gente, Jesus está falando aqui sobre esse bom perfume, sobre o conhecimento de Deus. Ele entende o poder do conhecimento de Deus enquanto ele toca o espírito humano. Então ele tá falando com os seus apóstolos, com os seus discípulos, ele fala, nesses 3 anos e meio, eu vou resumir o que foi os 3 anos e meio de ministério de Jesus. Ele resumiu, ele fala assim, eu lhes fiz conhecer o meu nome. Mas aí você pensa que ele tá falando só do ministério terreno, não. Ele tá falando depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, depois que ele foi assunto aos céus, e agora ele está sentado à direita de Deus. O que Jesus está fazendo? E continuarei a fazer isso. Ele fala, eu fiz conhecer o teu nome, Pai, e continuarei a fazer isso. Ele está falando, gente, Jesus ressurreto à direita do Pai, continua a fazer isso. Jesus essencialmente está dizendo assim, a coisa principal que eu farei é com que as pessoas entendam os seus pensamentos, Deus, o seu coração. Eu vou falar a elas, Pai, sobre o teu nome. Por quê? Porque quando eu falo para elas, quando eu faço elas conhecerem o teu nome, o que o versículo diz? A fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Olha só. Então, amado, quando o conhecimento de Deus toca o meu e o seu coração, quando ele toca os nossos pensamentos pela unção do Espírito Santo, claro, quando você está lendo a palavra e você começa a conhecer os atributos de Deus, começa a conhecer o nome de Jesus, isso causa uma impartição. A transmissão do amor que o Pai tem por Jesus é colocada no seu coração. Quando você conhece o nome de Deus, o amor que o Pai tem pelo Filho, uma qualidade sobrenatural de amor, é transmitida ao nosso espírito pelo Espírito Santo. E, gente, não tem nada mais glorioso do que isso. Não tem nada mais poderoso do que isso, do que amar Jesus com o poder do Pai. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. De amar a Deus com o poder de Deus. Hein? Amar Jesus com o poder de Deus, isso é sobrenatural. Não tem nada mais empolgante para o ser humano do que amar a Deus com o poder de Deus. E é por isso que João 17:26 é tão importante. É a mesma coisa, gente, só que nós estamos vendo ali na teologia de Cantares com uma outra linguagem. É por causa dos seus bons perfumes. O seu nome é revelado. E quando o seu nome é revelado, isso desperta o amor. Não é à toa que as jovens te amam, que as virgens te amam. As virgens te amarão. Isso vai despertar amor no nosso espírito, quando nós entendemos o conhecimento de Deus. Quando nós estamos num lugar onde apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, onde eles estão fazendo o nome de Jesus conhecido, as pessoas serão despertadas para amar a Deus. Isso é inevitável. Inevitável. E talvez a pergunta que fique para a gente encerrar é como que faz então para se tornar mais apaixonado por Jesus, né? Depois de tudo isso. E eu acho que a gente pode concluir dessa maneira. Até o Mike tem um livro. Eu queria indicar 2 livros para você. Eu sei que tem gente que está indo atrás das minhas indicações aí. Eu já indiquei Os 7 Anseios do Coração Humano. Mas se você quer crescer no conhecimento de Deus, se você quer se tornar um estudante das emoções de Deus, se você quer entender o que Paulo entendeu quando ele falou da suprema grandeza, das excelências de Cristo, eu quero indicar para você esse livro aqui, ó, do Allen Hood, As Excelências de Cristo. Eu tenho lá no site do Desascope. Eu vou fazer o seguinte, quando eu terminar aqui a live, eu vou pedir para os meninos fazerem um cupom de desconto para quem é da minha turma aqui de Cantares, e eu vou colocar nos stories para você ir atrás desse livro. Esse livro aqui, gente, ele vai falar, acho que ele tá com uma capa nova, inclusive, tá? Porque a edição que eu tenho aqui é antiga. Esse livro aqui do Allen Hood, o Allen Hood é o aluno que eu falei para vocês, acho que na aula retrasada, que o Mike desafiou ele a ler a Bíblia, caçando na Escritura, todas as passagens que falavam sobre as emoções de Deus. E isso transformou a vida dele? Lembra que eu falei sobre isso? Então, é o autor desse livro. E esse livro vai falar sobre a pré-existência de Cristo, sobre a encarnação, a divindade, a humanidade, o zelo do Senhor, o doce aroma da mansidão de Jesus. Vai falar sobre a cruz
tantas formas aqui. Vai falar da ressurreição, vai falar da ascensão de Cristo, vai falar do retorno do rei, vai falar de vários atributos de Jesus aqui, de uma forma como talvez você não tenha lido ainda, tá? Eu quero indicar para você as excelências de Cristo e quero indicar também o Paixão por Jesus. O Paixão por Jesus também é do Mike. Eu não tenho ele na loja, mas eu tenho ele aqui. Eu não sei onde ele tá aqui para mostrar para vocês agora. Mas também é um livro legal. E o Max escreveu esse livro por causa disso, né? Porque como ele falava muito sobre João 17, João 15 e sobre as afeições de Deus e tal, as pessoas perguntavam para ele, né? Então, Mike, na prática, como é que faz pra gente se tornar mais apaixonado por Jesus, né? E ele escreveu esse livro e ele responde essa pergunta dessa forma, né? A maneira como nós nos tornamos mais apaixonados por Jesus é crescendo na revelação da paixão de Jesus por nós, tá? Então, eu queria dizer isso para você, não tenha dúvida disso, que à medida que você crescer na revelação do quanto Deus te ama, à medida que você crescer no conhecimento de Cristo e entender o que Ele sente, o que Ele pensa quando Ele pensa em você, quando você estudar sobre o amor de Deus por você, a paixão que está no coração do Pai vai ser transportada para dentro do seu coração. E você vai passar a amar o Senhor em retorno. Então, como se tornar mais apaixonado por Jesus? É crescendo na revelação da paixão de Jesus por nós. Então, eu quero mais uma vez enfatizar isso aqui. Estude, procure, busque. Faça disso a prioridade da sua vida. Faça disso a sua ocupação principal. Você descobrir o amor de Jesus por você e amá-lo em retorno, você pode ter certeza que vai fazer de você um servo melhor, vai fazer de você um pai melhor, uma mãe melhor, um evangelista melhor, uma pessoa melhor, um empregado melhor, porque todos que são tocados pelo conhecimento de Deus são transformados no nível do coração. E quando você ama a Deus e Deus te ama, isso transborda para outras pessoas. Então, gente, eu acho que em resumo é isso, sabe? Se a gente pudesse entender a quantidade de medo, de ansiedade, o peso mesmo de trevas que a gente carrega muitas vezes devido a um tédio espiritual, devido a um coração frio, né? E isso estou falando na vida de tanto crente, não estou falando na vida só de pessoas que estão começando, não. Estou falando de crentes que estão há muito tempo na igreja, mas estão cheios de tédio espiritual, sabe? A quantidade disso assim na nossa vida é simplesmente porque a gente não se aprofunda nisso, sabe? Se a gente conseguisse simplesmente diminuir um pouco dessa ansiedade, desse medo, desse gerenciamento de ego que a gente precisa fazer toda hora, dessa rejeição que a gente sente, se a gente pudesse diminuir isso através do conhecimento de Deus, através de Jesus tocando o nosso coração, eu acho que a gente seria melhor em tudo. Seria melhor como ser humano, sabe? Até mentalmente, assim, dizendo, porque é como se o nosso disco rígido, assim, né? Como se ele fosse limpo, como se as nossas emoções se tornassem mais claras, como se a névoa se dissipasse dos nossos pensamentos quando a gente é tocado pela revelação de que Deus nos ama, de que Jesus nos ama profundamente. Quando a gente entende isso, quando a gente compreende isso, tudo muda, né? E sabe, isso é um conceito, esse conceito da fragrância de Cristo, dessa beleza interior, desse noivo maravilhoso, desse homem que o Pai escolheu revelá-lo às nações, né? Deus Pai escolheu transformar a vida dos indivíduos no planeta Terra através do conhecimento da vida do seu filho. Gente, isso é uma ideia grandiosa. E muito crente não entende isso, sabe? Tá procurando transformação de tantas outras maneiras. Tá procurando transformação em outras receitas, mas sem encontrar o conhecimento de Deus. E eu acredito sim que Deus tem outras dinâmicas, né? Que nos levam a mudar, mas muitas vezes o que falta é o conhecimento de Deus. Como eu disse e repeti a frase do Mike, muitas vezes no reino de Deus o tema mais negligenciado é o próprio Deus.
E como falta o conhecimento de Deus nas pessoas, e eu não estou falando só daquele conhecimento introdutório de ser perdoado e tal, eu estou falando sobre conhecer as afeições, as emoções de Deus e deixar isso tocar o nosso espírito e deixar isso lavar nossa alma, lavar o nosso ser, sabe? Então a gente precisa avançar, eu acho que a gente precisa de verdade buscar o conhecimento de Deus de forma estratégica, de forma consciente, sabendo que isso não é por acaso, mas que quando o conhecimento de Deus toca o nosso coração é despertado pelo próprio poder de Deus para amar Jesus em retorno, né? Então, eu queria terminar dizendo isso, que você não seja como alguém que vai num restaurante e pede o menu, lê o menu e sai fora e não come. Que muitas vezes é isso que a gente faz. A gente vai até a palavra de Deus, a gente vai até a igreja e a gente pega o menu, senta, lê o menu, mas não come. A gente às vezes lê a palavra, lê a Bíblia, e isso seria para nos levar ao encontro com o homem. Seria para nos levar ao encontro com uma pessoa, no nível de intimidade, no nível de conhecer a sua vida interior, de sentir o seu perfume de tão perto que você fica dessa pessoa. Mas muito crente vai no restaurante, só lê o menu e vai embora. E não experimenta, não saboreia. E eu não quero, não sei você, eu acho que você junto comigo, mas eu não quero ser só uma pessoa que está fazendo um estudo aqui. Eu não quero ser só alguém que é um conhecedor de Cântico dos Cânticos, que conheceu um conceito de alguém que tem um perfume que faz as nações e as virgens amá-lo. Não, eu não quero conhecer só o conceito, eu não quero ser só um estudante de Cântico dos Cânticos. Eu não quero ser uma pessoa só que abriu live aqui e ficou aqui o ano inteiro falando sobre o assunto. Eu quero experimentar. Eu quero sentir o perfume, o cheiro da sua fragrância. Eu quero conhecer a suavidade desses bons perfumes de Cristo, porque isso vai fazer até mesmo os imaturos amá-lo de volta, né? E vai fazer a gente se tornar maduro, vai fazer a gente se tornar, se a gente é pastor, evangelista, mestre, profeta, ou se a gente simplesmente é uma mãe ensinando os nossos filhos, isso vai fazer a gente poder derramar esse nome sobre as pessoas, e as pessoas vão amar a Deus através desse conhecimento. Então eu queria terminar essa manhã orando, né? Eu acho que a gente precisa pedir isso para o Senhor, essa graça. A gente precisa pedir para João 17:26 ser real na nossa vida, né? Que a gente possa receber esse poder sobrenatural do próprio Deus para a gente amar Deus. E que a gente possa ser como um bom perfume de Cristo. Que as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado, possam sentir ou conhecer a Jesus um pouco mais. Não só saber da obra dele, mas conhecer o coração dele. Que as emoções dele, a forma como ele pensa, como ele sente, possam ser expressadas pela forma como você pensa, como você sente, como você comunica, como você perdoa, como você ama, como você é paciente, como você é manso. Amém? Queria convidar você para fechar seus olhos nessa manhã e orar junto comigo e pedir graça do Espírito. Espírito Santo, obrigado por nos ensinar, por nos conduzir a toda a verdade. Obrigado, Espírito Santo. Sem você, nada disso seria possível. É só você que pode fazer isso. Abrir o conhecimento de Deus para nós. É só você que pode fazer isso, Espírito Santo. Nós não temos poder, nem mesmo se formos estudiosos da lei, da letra. Isso só vai produzir morte. Mas você, Espírito, produz vida e vida eterna. E eu quero pedir agora, Senhor, assim como Jesus deixou escrito em João 17:26, eu quero pedir que o conhecimento do nome de Jesus seja declarado para nós aqui. Eu quero pedir, Espírito Santo, que você faça cada pessoa junto comigo aqui, eu e cada pessoa aqui, Senhor, que você nos faça crescer. Jesus, deixa a gente conhecer o seu coração por dentro. Jesus, deixa a gente conhecer quem você é, como você pensa, o que você sente, qual é a sua personalidade, quais os seus atributos. Nos leva nesse caminho de saber mais do que você faz, mas quem você é. Nós pedimos por intimidade, pedimos por impartição do conhecimento de Deus aqui, Senhor. Nessas lives, com certeza, mas na nossa vida pessoal.
Jesus, nós queremos ser como Davi, um estudante das suas emoções. Nós queremos poder dizer uma coisa, eu peço ao Senhor nessa manhã, e eu vou buscar, que eu possa te contemplar, que eu possa te conhecer todos os dias da minha vida. Senhor, que eu possa buscar o seu conhecimento. Jesus, eu quero pedir, Senhor, nessa manhã, por todos aqueles que estão mornos, frios, entediados, que estão com essa névoa na mente, no coração, estão se sentindo confusos. Eu quero pedir hoje, Senhor, que o seu conhecimento seja como um perfume derramado sobre essas pessoas. Senhor, que elas passem a te amar. Senhor, eu quero pedir, Senhor, por uma paixão empolgante nos nossos corações, Senhor. Por um fogo que arda dentro de nós, que todo tédio, toda frieza vá embora. E que pelo seu perfume, Senhor, a gente possa se tornar cada vez mais apaixonado. Nos deixa crescer nessa revelação da sua paixão por nós, porque assim nós vamos nos tornar mais apaixonados por você. Senhor, eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, essa era a aula de hoje. Eu vou me despedir aqui dos meus amigos do YouTube. Deus abençoe você. Até a próxima aula.